Deus é maravilhoso. Deus é tão bom. Deus tem sido tão bom. Deus tem sido tão bom. Nunca houve na história, nem haverá. E nós nunca ouvimos falar de um Deus assim, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Não existe um Deus tão bom. Nosso Deus é tão bom. Nosso Deus é tão bom. Nosso Deus é tão bom. Eu quero ler alguns versículos com vocês. Evangelho de João, capítulo 1. Deus tem sido tão bom. Deus tem sido tão bom. Louvado seja o Senhor por isso. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. A palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus capítulo 26. 2 livros antes, Mateus capítulo 26, versículo 28. As palavras de Jesus instituindo a ceia na última celebração da Páscoa. Na instituição da ceia, essa ordenança que celebramos hoje aqui. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O texto da ceia, meus irmãos, 1 Coríntios 11. E eu vou ler só o versículo 23. 11, 23. 11, 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Olha aqui para mim. Eu quero começar com algumas histórias aqui. Você provavelmente reconhecerá algumas delas, porque algumas dessas histórias ficaram bastante famosas. E você já deve ter visto na imprensa, em algum lugar, em algum momento da vida. Algumas histórias são relativamente recentes e outras bastante antigas. Como a história de uma atriz famosa, uma atriz global, que dentro da garagem da sua própria casa, acabou perdendo o controle, a direção do carro, e acabou matando acidentalmente, tragicamente, um dos seus filhos. Um menino chamado Guilherme. Outra história. 2 pilotos, há não muito tempo atrás, estavam sobrevoando uma área que era uma estação de esqui, e não se deram conta de que a aeronave deles estava com baixíssima altitude, e uma das asas acabou rompendo o cabo de aço que sustentava o teleférico. 20 pessoas dentro de um equipamento, que estavam se preparando para ter sua semana de diversões na estação de esqui. Viram aquele equipamento começar a descer, e depois de uma queda de mais de 80 metros, os 20 morreram imediatamente, ao caírem ao chão. Talvez você tenha visto essa outra história. Um pai, no dia de folga, foi com o filhinho no bebê conforto até o trabalho levar uns documentos.
Mas ele acabou se distraindo e conversando com os colegas ali, o tempo foi passando e ele acabou passando horas naquele lugar. Até que ele se deu conta, desesperado, de que tinha um bebê, o seu bebê, no banco de trás do carro. Ele foi desesperado até lá, e quem é pai e mãe aqui sabe o que isso pode significar. Na esperança de encontrar uma criança chorando, bradando por socorro. E a única coisa que ele encontrou foi o corpo do seu filho, que havia partido. Há tantas histórias assim. Eu poderia contar, eu anotei várias dessas histórias trágicas. Alguém preencheu um prontuário de maneira equivocada no hospital e um cirurgião com toda a sua equipe, a equipe da sua confiança, acabou amputando a perna saudável de um paciente, cuja única esperança era uma cirurgia correta. É bem improvável que essa noite aqui haja pessoas que experimentaram situações tão dramáticas quanto essas. Eu não sei como você fica, como você reage a essas histórias, mas eu sei de mim. E a primeira pessoa em quem eu penso, quando eu leio e ouço histórias assim, a primeira pessoa em quem eu penso é no culpado. O que me rasga o coração quando eu leio e ouço notícias assim é pensar nessa mãe, é pensar nesse pai, é pensar nesses pilotos, é pensar nesse cirurgião ou nesse profissional da saúde que preencheu errado um prontuário médico. É claro que há tragédia, é claro que há muito sofrimento envolvido, mas inevitavelmente eu penso, a primeira pessoa em quem eu penso é no culpado. E como deve estar sendo devastador para essa pessoa ter de lidar com isso. Bom, aqui é bem improvável que alguma mãe tenha tirado a vida do seu próprio filho num acidente na garagem de casa. Mas quem é mãe aqui? Levanta a mão. Quem é mãe? Quanta culpa há na maternidade? Quantas vezes, minhas irmãs, vocês já se sentiram angustiadas, insuficientes, culpadas ou cheias de remorsos? Quantas vezes seus corações já remoeram por achar que não estavam sendo mães suficientes, atenciosas o suficiente, inteligentes o suficiente, pais, maridos. Quem é pai e marido aqui? Levanta a mão. A gente não é muito bom com as palavras, mas quanta culpa e quanto remorso existem nos pais e nos maridos aqui presentes. Aqueles que já viram no olhar do cônjuge ou dos filhos medo, angústia, frustração, decepção. Como isso já rasgou seu coração. Nós vivemos num mundo povoado por culpas. Há pessoas aqui que já foram demitidas por justa causa. Há pessoas aqui que já sepultaram relacionamentos, amizades, talvez casamento. Talvez relação com filhos ou com pais, por causa do seu próprio pecado. Quanto pecado, quanta culpa e quanto remorso habita os nossos corações e os corações das pessoas que andam em volta da gente o tempo todo. Quantas pessoas já tiraram a vida por causa de culpas e remorsos e quantas pessoas têm pensado em fazer isso? Por causa das nossas culpas e dos nossos remorsos, nós nos automedicamos tantas vezes. Às vezes com diagnósticos e remédios prescritos por médicos. Ou às vezes nos automedicamos com outras drogas, com outros vícios, com outras bobagens. Quando o nosso problema é a culpa,
Quando o nosso problema é o remorso. Como um dos pacientes do Dr. Drauzio Varela, pergunta para ele, e ele registra isso no seu livro, Carandiru, e a cena é retratada no cinema posteriormente. Um dos presidiários, dos encarcerados no Carandiru, pergunta desesperadamente para ele: doutor, culpa tem remédio? Culpa tem remédio, doutor? Hoje eu disse que ia pregar aqui na igreja, pela manhã, na ceia, eu falei que ia pregar aqui à noite, e que ia falar sobre qual é o negócio da igreja. Afinal de contas, qual é que é o negócio da igreja? Se a igreja fosse uma empresa, qual é o nosso produto? O que é que nós entregamos? Qual é o nosso diferencial competitivo? Fala em experiência com o cliente, ou experiência do cliente. Que experiência o nosso cliente tem com a gente? O que é? Qual é o nosso ramo, gente? Para a gente responder qual é o negócio da igreja, qual é o real negócio dessa comunidade aqui, por exemplo, a gente precisa primeiro tentar responder para a gente mesmo qual é o negócio de Deus, porque essa igreja é a igreja de Deus. Qual é o negócio de Jesus Cristo? Em que ramo ele trabalha? O que é que ele entrega? Qual é o diferencial competitivo de Jesus Cristo? Aquilo que ele tem para dar e ninguém mais tem. Aquilo que ele oferece, ninguém mais oferece. Porque para saber qual é o negócio da igreja, a gente precisa saber qual é o negócio do cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Eu acabei de retratar aqui para a gente, em alguns poucos casos e poucas palavras, poucas ilustrações, que a gente vive em um mundo mergulhado na culpa, desesperado pela culpa. E o negócio de Deus num mundo mergulhado na culpa é o perdão. Qual é o negócio de Deus, Léo? O negócio de Deus é o perdão. Qual é o negócio de Jesus Cristo? O negócio de Jesus Cristo é o perdão. O Salmo 130 que o pastor Oséias leu aqui hoje, o salmista diz: se tu levasses em consideração os nossos pecados, quem resistiria? Se o Senhor nos tratasse como merecemos, quem subsistiria? Mas com Ele está o perdão, para que seja temido. Com Ele está o perdão. O negócio de Deus é o perdão. Jesus se assenta com seus discípulos para tomar a última refeição, e ele toma o vinho na mão, e ele dá graça pelo vinho, e ele oferece o vinho para eles, e diz para eles: bebam, porque isto é o sangue da nova aliança, derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Qual é o negócio de Jesus Cristo, gente? É o perdão. Se de um lado nós vivemos num mundo mergulhado na culpa e no remorso, dilacerado por causa das lembranças, das memórias das suas próprias maldades, dos seus próprios erros, do outro lado nós temos um Deus cujo negócio é o perdão. Por isso João aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus, é para isso que ele veio. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, veio por causa desse assunto. Esse é o negócio. Ele não precisaria vir a esse mundo por outra razão. Mas essa era a razão suficiente para que ele viesse ao mundo, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa do seu pecado aí em casa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje nós estamos aqui para celebrar exatamente o negócio de Deus, que é o perdão. Nós estamos aqui para repartir aquilo que Ele nos entregou, como Paulo diz no texto que eu li de 1 Coríntios 11, 23. Aquilo que eu recebi, eu reparto com vocês, eu também vos entreguei. Que na noite em que foi traído,
o maior de todos os pecados da história. Na noite em que foi traído, o maior de todos os delitos, o pior dos pecados cometidos na face da terra, a traição. Entregar Jesus por 30 moedas, pelo preço de um escravo. Na noite do maior de todos os pecados, Jesus Cristo tomou o pão. Na noite em que foi traído, Jesus Cristo tomou o pão. Na noite do maior de todos os pecados, a maior de todas as ofertas, na noite do maior delito, do pior crime, a oferta da graça, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei dele todos, é o meu corpo, partido por vós. Na noite do seu pior pecado, Cristo te oferece a sua mesa, o seu pão, o seu corpo, partido por você. Qual é o negócio da igreja? É o perdão. Qual é o único negócio da igreja nesse mundo? É o perdão. Talvez algumas pessoas achem que o negócio da igreja é a comunidade, é ter gente em volta. Tanto que tem gente que nem se converteu, mas não arreda o pé da comunidade, porque faz falta ter uma comunidade. Ter alguém para chamar de família, ter gente para chamar de irmãos. Não é à toa que igrejas brasileiras em países estrangeiros conseguem arrebanhar tanta gente que nunca frequentou uma igreja no Brasil. É porque elas se sentem tão sozinhas ali, elas precisam de uma comunidade, elas precisam ouvir o doce som da sua própria língua materna em algum lugar, e aí elas acabam se unindo a uma igreja, mesmo sem nunca terem depositado a fé em Jesus Cristo. E isso acaba resultando numa ótima oportunidade de fazer missões, de conquistar pessoas para Cristo. Tem gente que acha que o negócio de igreja é comunidade. Tem gente que acha que o negócio da igreja é arte. É música. Tem um bando de gente que também não se converteu e nem pretende, mas que ama as músicas cristãs, que aprecia, que ouve, que põe para tocar no Spotify, no repeat lá e fica ouvindo e sabe as letras de cor, sem nenhum interesse por Jesus Cristo. Nós temos muita arte aqui para oferecer na nossa igreja, historicamente na igreja cristã. Aqui na nossa igreja é excelente. Nossa orquestra, nossos corais, nossa equipe de louvor. Isso para falar só em música, mas há tanta arte aqui envolvida. Até a arte de preparar um pão para ser repartido simbolicamente entre nós, irmãos, para a celebração da ceia. Há muita arte aqui envolvida. Quem participa das cantatas aqui de Páscoa e Natal sabe disso. Tem gente que acha que o negócio da igreja é entretenimento. Uma vez um pai de uma jovem, de uma adolescente, foi lá na antiga sede, levou a sua filha para a igreja, ele viu que tinha um evento de jovens ali, e ele falou: puxa, eu gostaria que vocês cuidassem dela e que ela ficasse aí com vocês. Eu não sou cristão, nem ela, mas a gente entende que ela precisa de um bom entretenimento na igreja, numa comunidade onde ela sofra menos riscos, como se alguém sofresse menos riscos só porque está na igreja, né? Ele achava que a igreja era isso, um albergue para a juventude. Tem gente que acha que a igreja existe aqui como um partido político que está no mundo para mudar o mundo a partir da marcha pelas instituições, a marcha pelos partidos, a disputa das eleições, a briga política, o debate público. Tem gente que acha que a igreja existe para isso. É um quartel-general.
Todas essas coisas, em algum momento, como igreja, nós fazemos. Fazemos arte. Nós oferecemos para as pessoas entretenimento até. Nós entregamos uns aos outros aqui uma comunidade, uma experiência de comunidade. E aí, às vezes, nós até tentamos mudar o mundo mesmo. Nós socorremos os famintos dessa cidade. Nós votamos ou somos votados. Nós escolhemos políticos, candidatos que se parecem um pouco mais com a gente ou que sejam menos esquisitos para nós. Mas esses não são o negócio da igreja. Porque essa não é a principal necessidade do mundo onde a gente está. Não é nem a nossa principal necessidade. O negócio da igreja é o perdão. Porque as pessoas estão desesperadas à nossa volta, porque elas sentem culpa. E mesmo que elas finjam que não, mesmo que elas se automediquem, mesmo que elas mintam umas para as outras e para nós, elas estão carregando culpas e nada pode resolver isso na vida delas. Nem a arte, nem o entretenimento, a distração, o vício em qualquer coisa, nem um comprimido, nem uma terapia. Nada pode resolver o problema da culpa concreta dos seres humanos, porque só um pode remover o pecado do mundo, e é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Não há nenhuma substância nesse mundo, lícita ou ilícita, que possa arrancar do coração das pessoas as suas culpas e os seus remorsos. Só o sangue de Jesus Cristo pode nos limpar, pode nos remir do nosso pecado, da nossa culpa, e pode anular a nossa condenação. Só a cruz de Cristo. Não há divã que resolva isso por nós. Não há divã que resolva isso por qualquer pessoa que você conhece. Só a cruz pode fazer isso. Só a cruz pode fazer isso. Portanto, qual é o negócio da igreja? O perdão. E por que é que o negócio da igreja é o perdão? Porque o negócio de Deus é perdoar. Porque o negócio de Cristo é perdoar. E porque somos discípulos de Jesus Cristo. Paulo diz que nós somos reconciliados com Deus em Cristo. Aliás, Paulo diz que em Cristo Deus estava reconciliando consigo todas as coisas. E em 2 Coríntios, Paulo diz que nós somos chamados para um ministério de reconciliação, porque o Deus que nos reconciliou consigo mesmo, em Jesus Cristo, no perdão oferecido a nós, através da cruz de Cristo, é o mesmo Deus que nos convocou para um ministério de reconciliação. Estamos aqui no mundo para promover a reconciliação. O negócio da igreja no mundo é o perdão. E por que é que nós perdoamos? Ora, perdoamos porque fomos perdoados, não é? Aliás, nós nem perdoamos, nós estendemos o perdão de Cristo que nos cobre de todo o pecado sobre aqueles que pecam, para que eles também sejam cobertos. Porque esse, ao contrário de cobertores curtos, que você cobre a cabeça e descobre o pé, o cobertor da graça de Deus em Cristo Jesus é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Uma multidão de pecados. E aí nós estendemos. Se o teu problema é a culpa, se o teu problema é o remorso, se o teu problema são as memórias de coisas que você fez e de males que você cometeu e que você infligiu a alguém, há um cobertor que nos cobre, é o sangue de Cristo, e nós queremos estendê-lo a você, porque o sangue de Jesus Cristo pode cobrir os seus pecados também. Perdoamos porque fomos perdoados, ora. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Perdoem como Deus os perdoou. Essa é a ordem do apóstolo Paulo, é a ordem da Bíblia. Perdoem como Deus os perdoou. E como é que Deus nos perdoou?
pagando. A cruz de Cristo é o retrato, é o registro desse pagamento do preço. Pelo nosso pecado, Cristo sofreu por nós. Eu já perdi até a conta de quantas vezes eu tive de responder perguntas parecidas com essas aqui. Mas Jesus não podia só perdoar e pronto, não podia só declarar que perdoava e estava tudo bem. Deus não podia só ter feito vista grossa e passado por cima, afinal de contas. Deixa para lá. Deus não poderia só ter passado por cima e fingido que nada aconteceu? Não. Não, porque o nosso Deus é um Deus que ama desesperadamente. E um Deus que ama desesperadamente também precisa se indignar. Porque não existe amor de verdade sem ira. É impossível haver amor sem ira. Pense numa pessoa que você ama. Agora pense em alguém fazendo mal para essa pessoa que você ama. É possível amar sem ira? É possível amar sem zelo? É possível amar sem cuidado? Quantos pais aqui já tiveram o coração dilacerado pela ira por verem seus próprios filhos objetos do seu amor, do seu mais intenso amor, fazendo mal para eles mesmos? É impossível amar como pai sem sentir ira algumas vezes. É impossível amar como mãe sem sentir ira, porque a ira sincera é produto do amor. Um Deus que ama o mundo de tal maneira, como João diz que ele ama, em João 3,16, precisa se indignar, precisa se irar. Porque um mundo onde as pessoas destroem umas às outras, fazem mal umas para as outras, traem, enganam, mentem umas às outras, umas para as outras, abusam umas das outras. Um mundo assim precisa provocar a indignação de um Deus que ama. Não existe amor sem ira. E se você perdeu a capacidade de se irar ou de se indignar, é porque talvez você tenha perdido a capacidade de amar. Porque é como aquele gesto de lavar as mãos e de desistir e de jogar a toalha. Olha, faz o que você quiser da sua vida. Só quem deixou de amar deixa de se irar. Deus não podia simplesmente deixar para lá, não, porque Ele nos ama demais para só deixar para lá. Ele nos ama demais para só deixar a gente arrebentar a própria cara ou arrebentar a cara uns dos outros sem fazer nada. Ele nos ama demais e não dá para quem ama demais ficar lá, parado, impassível, diante do mal que aflige os objetos do seu amor. Deus não podia simplesmente ter apagado a nossa conta, feito ela desaparecer do sistema. Vou apagar a conta de vocês, está resolvido o problema de vocês? Não. Porque o pecado é uma coisa concreta, não é uma ideia. A culpa não é só um sentimento. A culpa tem uma relação concreta, com uma falta concreta, com um pecado concreto, que produziu prejuízos concretos. Não dá só para apagar. Apagar é corrupção, né? Quando você conhece alguém lá que trabalha na Receita Federal e ele quebra uma para você, quebrar uma é corrupção. Nós temos um Deus santo. Não dá para apagar a dívida. Se você empresta o seu carro para uma pessoa e ela comete uma bobagem, uma infração de trânsito e acaba com o seu carro, não dá simplesmente para você apagar. Porque você vai apagar o carro amassado e ele vai aparecer novo na sua garagem? Não tem como, não é? O pecado não dá para apagar. É preciso pagar. E se o camarada pegou seu carro emprestado e bateu com seu carro no poste e acabou com ele, só tem duas coisas que você pode fazer para ser justo. Você pode ser só justo e cobrar dele a dívida. Você vai arrumar meu carro. Mas não dá para você ser só bom. Não, deixa para lá, deixa isso para lá. Deixa o carro no poste.
Também não dá para você cobrar de outra pessoa, né? Ah, você não consegue arrumar, eu vou cobrar da tua mulher. Eu vou cobrar dos teus filhos, ou dos teus pais. Ou vou cobrar do vizinho. Seria injusto. Só 2 pessoas podem pagar o preço do pecado. Assim como só 2 pessoas podem pagar esse carro amassado. O infrator ou o doador do carro. Deus não podia só apagar? Não. Ele precisava pagar. Adão e Eva se rebelam contra Deus e pecam. Deus havia dito: no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Eles comem. E há sangue por debaixo dos pés deles. Mas não é o sangue deles. Deus mata um animal, simbolicamente apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cobre as vergonhas de Adão e de Eva com as peles desse animal. E ele paga. Eu pago. De quem era esse animal? Era dele. De quem era a vida que seria tomada? A dele. Deus estava em Cristo reconciliando consigo todas as coisas. Deus não podia apagar. Deus teve de pagar. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não pague, porque está pago. O negócio de Deus é o perdão. O negócio de Jesus Cristo é perdoar. O negócio da igreja é perdoar. E perdoar não é de graça. Tem preço. Aliás, tudo que não te custa nada também não vale nada. Perdoar é tomar a conta do outro e trazer para si. Eu pago. Eu conserto. Eu arrumo. Eu perdoo. Eu restauro. Eu ponho o joelho no chão. Eu oro. Por que é que nós perdoamos? Porque fomos perdoados. Qual é o nosso negócio? É perdoar. Porque o negócio de Deus é perdoar. Por que é que nós estamos aqui hoje? Porque Deus pôs a mesa para mim e para você. Uma mesa que só existe por causa do sangue de Cristo, o sangue de Deus. Deus te convida para a mesa, porque perdoar não é só esquecer. Porque tem gente que acha que perdoar é esquecer a ofensa e o ofensor, não é? Eu perdoo, eu esqueço a ofensa, esqueço o ofensor também, não aparece mais aqui. Eu quero lembrar o texto de Salmo 130, que o pastor Oséias leu, versículo 3 até o versículo 5. A oração de confissão. E o salmista diz assim: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Contigo está o perdão. E aí no versículo 5, ele fala para a gente qual é o resultado que ele espera do perdão. Porque no fim das contas, não é de perdão que as pessoas precisam. Não é só ter uma dívida rasgada e segue em frente aí. Ah, e se eu pecar de novo, eu rasgo de novo sua dívida. Ninguém precisa disso.
Não é de perdão que a gente precisa. A gente precisa de Deus. Por isso que não é só perdão que Deus nos dá. Deus nos dá Ele mesmo, de presente para nós. Por isso que o perdão de Deus não é só perdão, é sinônimo de reconciliação. É por isso que o salmista diz aqui, se o Senhor nos tratar segundo a nossa iniquidade, não vai dar. A gente não vai aguentar, mas contigo está o perdão, para que sejas temido. E aí no versículo 5 ele fala o que é que ele quer, afinal de contas. Ele está rodeando Deus até dizer o que ele quer. E aí ele fala o que é que ele aguarda. Ele diz, aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda, espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Eu peço perdão, mas não é perdão que eu quero Deus. A minha alma anseia por Deus. Esse mundo onde a gente vive anseia por Deus, desesperadamente por Deus. É por isso que Deus não só paga o preço das nossas dívidas. É por isso que Deus não só apaga e cancela o escrito de dívida que era contra nós e prega na cruz. É por isso que Deus não apenas morre por nós em Cristo Jesus. Ele prepara uma mesa para nós. E tem uma mesa preparada para você. Tem uma mesa preparada para você. Aqui tem comunidade? Tem. Aqui tem arte? Tem. Tem entretenimento? Também tem. Tem gente mudando o mundo e tem chance de mudar o mundo? Também tem. Mas aqui tem uma mesa preparada pelas mãos de Deus para você, um banquete para você. E chama-se banquete porque é farto e porque é tudo oferecido ao mesmo tempo. Porque como aquele que nos deu o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer por nós não nos daria também todas as outras coisas? Há um banquete aqui. Ele vem com o perdão dele para você. Ele vem dizer para você, eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Ele guarda o seu anel até hoje. Ele guarda as suas vestes até hoje. Ele guarda seu bezerro melhor alimentado até hoje. Ele guarda o teu lugar até hoje. E Ele prepara uma mesa para você. É teu pai. É Ele que você tem. Qual é o negócio da igreja, afinal de contas? É a mesa. É estender a mesa. É preparar a mesa, é chamar todos à mesa. Porque o mesmo corpo que foi partido por nós, foi partido por todos aqueles que do mundo se arrependerem de seus pecados e confiarem em Jesus Cristo para o seu perdão, para a remissão e para a salvação. Porque todos aqueles que creem em Jesus Cristo ganham o direito de serem chamados filhos de Deus. Filho, eu sou teu pai. Perdão é reconciliação. Perdão é restauração da amizade. Olha aqui para mim. Um dia Deus chamou seus discípulos de amigos. Ele falou, não vou chamar mais vocês de servos. Deus quer te chamar de amigo. É perdão com uma mão e reconciliação com a outra. Com a mão que te puxa para perto dele e te traz para a mesa. Faz o seu cálice transbordar na presença dos seus inimigos. Sua bondade, sua misericórdia te perseguem. Tem te perseguido até aqui. Se renda.
Nele você tem um pai. Nele você tem um pastor. Nele você tem um amigo. Diante dele você tem uma mesa posta, preparada para você. Deleite-se, farte-se, se esbalde na mesa que Deus prepara para você, porque é para você. É com você que Ele quer intimidade. Aceita isso, desfruta disso, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, nesse momento, Senhor, nós queremos Te louvar e agradecer pelo privilégio, mais uma vez, a nós concedido, Senhor, participarmos deste ato, dessa cerimônia, Senhor amado, tomando parte no pão partido que representa o corpo do Senhor Jesus, também do cálice que representa o Seu sangue, a nova aliança, o novo testamento, a nós confirmados e dados, ó Pai. Pai, pelo que nós, nesse momento, gratos a Ti, Te pedimos, Senhor, continua com Tuas mãos estendidas sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, para que permaneçamos firmes nesse propósito, até o momento em que se cumprir a promessa de Jesus, do arrebatamento da igreja. Senhor, guarda-nos, ó Pai, guarda-nos debaixo da Tua potente mão, até o dia da vinda do Senhor, que nós continuemos, Senhor, celebrando esse ato, relembrando a morte do Senhor e aguardando a vinda do Senhor. É o que nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consagração do Espírito Santo seja com a igreja, agora e para sempre. Todos digam amém, Jesus.